Jai Gaura Premanande, Shri Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos pela internet. Então, boa noite a todos, obrigado aí pela presença e espero que tenham tido um bom domingo, né? Já estamos no final do dia, mas é curioso, a gente viu, né, essa semana tantas mudanças. Eu particularmente, quando eu cheguei segunda-feira, eu estava em Brasília, no Alto Paraíso, final de semana passado, uma festa muito legal. E foi quando eu comecei a entender e me informar sobre os acontecimentos e foi assim, a cada dia uma novidade, fecha isso, fecha aquilo, acabam as aulas, né? E aí a rotina foi se transformando, a mente ficou meio embaralhada, a inteligência também, não é? E uma das coisas que mais, assim, acho que foram impressionantes, pelo menos para mim, né? É o fato de não termos festivais de domingo. Porque até fechar os templos durante a semana, tudo bem, né? É uma coisa que nem sempre os templos ficam realmente abertos. Mas eu particularmente, há 40 anos, eu participo dos festivais de domingo. Foi um programa que Prabhupada pessoalmente estabeleceu e é algo sagrado para nós, né? Então isso realmente é uma coisa chocante. Não ter esse festival de domingo no mundo inteiro é algo muito impressionante mesmo, mas temos que seguir, de alguma forma, fazendo esse tipo de festival, né? E faz parte do festival essa leitura de um verso da Bhagavad Gita, como Prabhupada fazia, cantar, e tem a distribuição de praçada, que infelizmente não é possível pela internet. Talvez seja o único item que realmente não é possível, ainda não descobriram uma tecnologia assim, né? Mas cantar, mesmo contemplar as deidades e até bater um papo, tem outros programas que dá para fazer isso, e ler e discutir, isso é possível, né? Então, vamos fazer o que é possível. Então, hoje, quero aproveitar e já dar alguns recadinhos, né? O recado é que nós estamos fazendo diariamente, 7h15 da manhã, a leitura do Bhagavatam, e 7h15 da noite, a leitura da Bhagavad Gita. Acho que vocês já sabem disso. E a partir de amanhã, tem mais duas novidades, porque aqui nós estamos muito próximos de São Paulo. Eu estava sempre lá dando aulas e revezava com a turma de lá. E esse é o mês das mulheres, então a gente fez uma tabela para elas palestrarem, né? Então vai ter uma tabela de segunda a sexta com as devotas palestrando, mas ao mesmo tempo eu vou palestrar aqui. E é o mesmo horário. Então, para não haver, assim, concorrência, diremos assim, né? Não somos tantos, né? Então a gente fez um esquema que eu acho que vai ser muito legal. Às 18 horas vai ter a palestra das devotas, que vai ser transmitido tanto no Face, aqui da Ecovila Govardhana, quanto no Facebook também do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo. Só que antes disso, aqui na Ecovila, nós vamos fazer um bhajan, um kirtana, às 17 horas. Então, 17 horas vamos ter um kirtan, vamos cantar. 18 horas tem a palestra das devotas. O estudo é do 2º capítulo da Bhagavad Gita. E às 19h15 eu vou palestrar aqui e a gente está lendo o capítulo 6 da Bhagavad Gita. Ou seja, são 3 programas diretos, né? Quem quiser ficar e tiver condições, de 5 até mais ou menos 8h30, vai ter programa espiritual, pelo menos nos nossos canais, fora alguns outros canais que certamente estão fazendo algo parecido, tá? Então vocês já estão convidados, amanhã a gente vai fazer a propaganda disso pelas redes sociais e vamos dar continuidade lendo. Eu li na sexta-feira o primeiro verso do capítulo 6. No sábado eu já li o 2º capítulo porque eu estava dando aula dentro da programação de São Paulo. Agora, retomando aqui a programação da Ecovila, nós vamos ler o verso número 2. E como me pediram para falar da paz, muita gente está mandando
pedindo para falar sobre isso, né? Eu mesmo acabei de comentar que essa mudança de rotina agitou mesmo a mente e agitou a inteligência também, eu diria, né? A gente não está discernindo tão bem. Aí eu achei melhor, ao invés de ler um só verso, ler do verso 2 ao verso 7, conforme eu anunciei, porque os versos 5, 6, eles falam sobre a mente, né? A conquista da mente. E eu acho que é importante, quando a gente falar em paz, falar de conquistar a nossa mente. Então vamos ler. Repitam os devotos que estão aqui, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Lendo verso 2, capítulo 6, Dhyana Yoga, tradução e significado dados por Srila Prabhupada. Yan sanyasamiti prahu yogantam vidhi pandava nahi asanyasta sankalpo yogi bhavati kaschana. A tradução de cada palavra, Yan, o que, sannyasa, renúncia, iti, assim, prahu, dizem, yoga, união com o Supremo, tam, isso, vidhi, você deve saber, Pandava, ao filho de Pandu, na, nunca, ri, de certo, asanyasta, sem desistir, sankalpa, desejo de autossatisfação, yogi, um transcendentalista místico, Bhavati torna-se kaschana, ninguém. Então repitam comigo a tradução, vocês podem repetir também. Fique sabendo que aquilo que se chama renúncia é o mesmo que yoga, ou a união com o Supremo. Ó filho de Pandu, pois não é possível tornar-se um yogi sem renunciar ao gozo dos sentidos. Repetindo o verso, fique sabendo que aquilo que se chama renúncia é o mesmo que yoga, ou a união com o Supremo, ó filho de Pandu, pois não é possível tornar-se um yogi sem renunciar ao gozo dos sentidos. Significado. A verdadeira sannyasa yoga ou bhakti significa que a pessoa deve procurar conhecer sua posição constitucional como entidade viva e agir apropriadamente. O ser vivo não tem identidade separada, independente. Ele é a energia marginal do Supremo. Quando está aprisionado na energia material, é condicionado. E quando é consciente de Krishna, ou está consciente da energia espiritual, está em seu natural e verdadeiro estado de vida. Portanto, quando alguém está em conhecimento completo, cessa todo o gozo dos sentidos materiais, ou renuncia a todas as espécies de atividades que produzem o gozo dos sentidos. Vou reler essa frase. Quando alguém está em conhecimento completo, cessa todo o gozo dos sentidos materiais, ou renuncia a todas as espécies de atividades que produzem o gozo dos sentidos. Isto é praticado pelos yogis que eliminam dos sentidos o apego material. Mas quem é consciente de Krishna não deixa que apareça a oportunidade de ocupar seus sentidos em algo que não seja para o propósito de Krishna. Portanto, ele é, ao mesmo tempo, um sannyasi e um yogi. O propósito do conhecimento e da restrição dos sentidos, como prescritos nos processos de Jnana e de Yoga,
cumpre-se automaticamente na consciência de Krishna. Se alguém não for capaz de abandonar as atividades de sua natureza egoísta, então Jnana e Yoga não surtirão efeito algum. O verdadeiro objetivo é que a entidade viva abandone toda satisfação egoísta e esteja preparada para satisfazer o Supremo. O devoto consciente de Krishna não deseja nenhuma espécie de gozo pessoal. Ele sempre se preocupa em dar prazer ao Supremo. Quem não tem nenhuma informação sobre o Supremo fatalmente ocupa-se em buscar a própria satisfação. Pois ninguém pode permanecer na plataforma de inatividade. Todos os propósitos se cumprem perfeitamente através da prática da consciência de Krishna. Shri Prabhupada aqui. Muito interessante, né? Aqui essa frase, o propósito do conhecimento e da restrição dos sentidos como prescritos nos processos de Jnana e de Yoga cumpre-se automaticamente na consciência de Krishna. Ou seja, o propósito de Jnana é o desapego, né? O conhecimento faz com que a nossa relação com o objeto de apego mude e a gente então não fica mais tão preso àquilo. Agora, e o Yoga, como o Patanjali começa dizendo, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha é restringir os sentidos. Só que em consciência de Krishna, automaticamente nós fazemos isso. Automaticamente. Não precisamos de um esforço paralelo. Ao passo que, se a gente tentar se desapegar só com conhecimento, sem práticas espirituais, sem compreender Krishna e tentar restringir os sentidos só de forma mecânica, se valendo de processo iógico, a gente vai ter dificuldade. Podemos conseguir em alguns momentos e outros momentos não vamos conseguir, né? Então, em consciência de Krishna plena, isso é natural. Os sentidos vão estar naturalmente ocupados e a nossa inteligência vai ter o discernimento correto, né? Como eu disse antes de ler, que toda essa situação que a gente está vivendo agitou a mente, né? E também a inteligência, porque quando a gente fala em inteligência, a gente está falando de discernimento. Por isso temos falado a importância da gente intensificar essa leitura, porque definitivamente, né, quando nós saturamos a nossa mente, a nossa inteligência com informações tão preciosas, cada frase dessa de Srila Prabhupada, se a gente se debruçar, ler com muito cuidado e tentar entender, a gente vai ver que, uau, tem um conhecimento infinito aqui. Então, essa intensificação no processo vai nos dar inteligência. Um dos versos mais importantes da Gita, que nós sempre citamos, do capítulo 10, na verdade, Prabhupada diz que 4 versos são considerados assim a essência da Gita, e um é esse verso, que é o verso 9 do capítulo 10, quando Krishna fala Teshan Satata Yuktana, aqueles que Satata estão sempre Yuktana, ocupados, Bhajatan, em me adorar, Priti Purvakan, com amor espiritual, em êxtase amoroso, Dadami Buddhi Yogantam, eu vou dar a inteligência espiritual através da qual o Payantite, eles vão vir a mim, né? Então, é um momento que o devoto agora precisa buscar esse Buddhi Yoga, né? Precisa buscar essa inteligência para poder não se perder nesse momento, não cair em lamentação, não ficar desesperado e definitivamente ver que há algo por trás, há um plano transcendental, né? A gente sempre conversando com os devotos e vendo a nossa própria vida pessoal, a gente sabe que, poxa vida, tudo é muito corrido, Kali Yuga, o tempo escorre pelos dedos, as coisas acontecem muito na paixão, né?
Então sempre os devotos falam, falta tempo, eu estou sem tempo de cantar a minha japa direito, bem cantado, estou sem tempo de ler o Bhagavatam, estou sem tempo de adorar bem as minhas deidades, ou mesmo estou sem tempo de me associar ou de dar atenção para os meus filhos, para a minha família, para a minha vida, para mim mesmo. E agora, de repente, a gente tem todo o tempo do mundo, né? Estamos inventando o que fazer, né? Inclusive, eu vi uma dessas postagens engraçadas, o pessoal não perde o bom humor, né? Aí, o pessoal está em casa, não tem o que fazer. Aí, uma pessoa, ela colocou, o outono chegou. Ou estou no quarto, ou estou na cozinha, ou estou na varanda, ou tô... O outono chegou, né? Ou estou na cozinha, ou estou no quarto, ou estou na sala, mas... Tipo assim, né? Estou preso aqui, né? Então, o outono chegou, né? E nós temos todo o tempo do mundo. E isso é precioso, né? A gente está precisando desse tempo. Talvez também os templos precisassem de um tempo fechado para se organizarem, para dar atenção para a congregação, né? E sei lá, né? Aqui mesmo, na Ecovila Govardhana, para quem já veio aqui, sabe que a gente fez um trabalho muito intenso, mas ainda temos muito a fazer. Esse tempo também está sendo precioso para poder consertar certas coisas, né? Então, como eu disse, primeiro a gente tem que se ocupar muito bem. Satata Yuktananda está sempre muito ocupado. E Krishna vai dar essa inteligência, e com inteligência a gente não vai perder tempo, né? Porque uma pessoa inteligente, ela não perde tempo. Ela não vai deixar sua mente levando ele para lá, para cá, e quando vai ver não fez nada prático. Não. A gente tem que ter um foco, né? Isso está ligado ao controle da mente. A mente controlada é aquela mente que tem foco, né? E nós sabemos o que precisamos fazer e conseguimos, assim, nos organizar. Então, quero ler mais uns versos antes de continuar o comentário. E esses dias foram muitas perguntas. O Ananta Vishnu está ali anotando as perguntas, né? Que eventualmente vão surgir. Então, eu não vou falar muito para poder tentar responder perguntas. Vamos ver se eu vou conseguir não falar muito. Vou ler agora o verso 4. Yadahi nendriyarteshu na karmashu anushajate sarva sankalpa sannyasi yogarudas tadotyate. Disse, podem repetir então, disse que alguém está elevado em yoga. Quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não haja em troca do gozo dos sentidos. Nem se ocupa em atividades fruitivas. Esse estágio é chamado Yogaruda, né? Estágio de uma pessoa avançada. Eu não li o verso anterior, eu vou ler. Krishna fala que afirma-se que quem é neófito no sistema de yógico óctuplo, o trabalho é meio. E para quem já está elevado em yoga, que é justamente esse estágio Yogarudas, a cessação das atividades materiais é considerada um meio. Ou seja, tem gente que não consegue, né? Tem muita energia, tem muita lenha para queimar, então vai ter que fazer milhões de coisas para purificar isso, mas tem aqueles que já estão mais no estágio de praticar uma consciência de Krishna mais introspectiva, né? Mais assim, com uma consciência mesmo devotada a Krishna. E aqui está sendo explicado isso, que essa pessoa avançada, ela naturalmente renuncia aos desejos materiais, ela não tem que simplesmente canalizar os seus desejos de tal maneira que ele vai satisfazê-los e ao mesmo tempo não vai se enredar. Não, ele já realmente está em outro estágio, pronto para servir a Krishna. E também aqui está sendo dito que ele não age em troca do gozo dos sentidos. E acho incrível, né? Porque ultimamente, lá em São Paulo, praticamente todas as aulas e
Cada página que eu abro, Krishna está tocando nesse ponto, né? Assim, batendo nesta tecla que a gente tem que abandonar o gozo dos sentidos. E, na verdade, eu acho que esse é exatamente o ponto que, diríamos assim, espanta, né, os clientes, né? Porque todo mundo quer gratificar os sentidos. É muito difícil alguém que esteja disposto a realmente fazer um trabalho para controlar os sentidos. É muito, muito, muito difícil. Eu sempre me lembro de Laraja Prabhu, um amigão meu lá de Vrajabhumi, um dia desses, sei lá, uns meses, fui dar uma aula lá, aos sábados, sempre muito cheio, cheio de visitante. Aí ele falou, Maharaj, não fala de controlar os sentidos não, porque as pessoas não querem ouvir isso, né? Aí eu brinquei e falei, vou falar disso mesmo, porque não dá para ser feliz sem controlar os sentidos. E assim, o descontrole dos sentidos, quer dizer, o prazer mundano, sensorial, é o inimigo daquilo que a gente está procurando, que é o verdadeiro prazer, né? Porque Maya faz isso com a gente, dá uma migalha de prazer, assim, sensorial, e a gente fica assim, preso a uma coisa tão minúscula, e o verdadeiro prazer, a verdadeira ananda, a verdadeira bem-aventurança, aquele prazer que não é superficial, que não atinge só os sentidos e no máximo dá uma satisfação mental, mas que penetra a consciência e satisfaz a própria alma, esse Atmarama, esse Santosha, né? Essa autossatisfação, ela está além do gozo dos sentidos materiais, ela independe de fatores materiais, né? Isso precisa ser compreendido filosoficamente por nós. Não é só, não podemos, que pena que eu não posso comer isso, fazer aquilo, beber aquilo, me associar daquela maneira com a pessoa, e que pena. Não, não tem nada de pena. Nós temos que entender que existe um motivo. O Krishna nunca pediria, insistiria nesse ponto, se não houvesse um propósito, né? Então, é como o verso anterior, o primeiro que eu li hoje, fala. Yoga e renúncia é a mesma coisa, porque yoga significa o quê? Me conectar com Krishna, ok. Mas se eu estou preso a outra coisa, eu não consigo, né? Eu estou amarrado ali. É como, imagina, um cachorrinho amarrado num poste lá com uma corrente de 2 metros, aí o raio de ação dele vai ser 2 metros, não dá para ele estar preso, né? Então, nossos apegos criam uma corrente e limitam o nosso raio de ação. E aí a gente não consegue entender certas coisas da consciência de Krishna, não conseguimos desenvolver o prazer do cantar do santo nome, não experimentamos mesmo a consciência de Krishna como ela é, porque estamos amarrados num, entre aspas, poste, né? Estamos presos ali, limitados. Então, o problema é que os nossos sentidos agora, eles estão embotados, eles estão contaminados. Isso é explicado aqui, como da mesma forma que Prabhupada explica que quando você ouve o santo nome de Krishna e o efeito espiritual do Mahamantra espiritualiza a sua consciência, inclusive Prabhupada, para explicar isso, ele dá o exemplo do ferro e do fogo, né? Que o ferro em contato com o fogo se torna fogo incandescente. Então, da mesma forma, quando os sentidos estão conectados à matéria, eles se tornam matéria, eles se tornam limitados, embotados, condicionados e sem capacidade de acessar a espiritualidade. E por isso, a experiência na consciência de Krishna nossa é limitada. Eu estou cantando minha japa, mas a minha língua tem uma tela material e a vibração do nome de Krishna, que é tão transcendental, passa por essa tela material da minha língua e ela se torna impura, ou até certo ponto, assim, influenciada, né, pela mentalidade que eu tenho, pelo meu sentido limitado. Ou o Bhagavatam, os passatempos de Krishna, esses significados de Prabhupada, cada verso de Krishna são verdadeiro néctar, mas existe uma tela de Maya no meu ouvido, aí aquele conhecimento passa pela tela e se transforma em algo que não é tão prazeroso assim, que nós não temos um acesso direto e real à informação, aí não experimentamos tanto prazer. Ou contemplamos as deidades,
mas nossos olhos também estão com uma tela de Maia, cheio de condicionamento, de interesse, de gozo dos sentidos, e não podemos saborear a beleza de Cristo e por aí vai, né? Então existem telas nos nossos sentidos, por isso que muitas vezes Prabhupada explica que a fase chamada Vaidhi Bhakti, a fase inicial da consciência de Krishna, tem como finalidade espiritualizar, purificar os sentidos. É a fase que nós estamos. Agora temos que ocupar os sentidos de forma prática e assim gradualmente os sentidos vão recebendo a influência da energia espiritual. Foi o que Prabhupada disse. Eu acabei de ler isso, né? Prabhupada explicando que a alma espiritual, a entidade viva, ela é potência marginal, né? Chamada tecnicamente Tatashta Shakti. Tata significa margem. Está, S-T-H-A, é quase está em português. Ele está na margem, situado na margem. Então, se nossos sentidos entram em contato com objetos mundanos, nós vamos para esse lado, o lado mundano. Mas se nossos sentidos estão ocupados em atividades espirituais, nós vamos para o outro lado da margem. Os espirituais, reconectou. Eu só vou me interessar pelos objetos espirituais quando eu compreender. Quando eu me iluminar, né? Quando eu realmente receber esse conhecimento e conseguir assimilar esse conhecimento. E essa é a luta, né? A nossa batalha de Kurukshetra. É compreender isso muito bem, porque uma vez compreendendo o fluxo, né? Essa atração pelas atividades espirituais essa atração será natural. Então aqui está dizendo que quem chegou nesse estágio, que já atingiu esse estágio, duas coisas acontecem com ele. Ele naturalmente se desinteressa pelo gozo dos sentidos e não age querendo, assim, em troca, né, de uma forma fruitiva. Ele não tem esse problema. Ele já está atraído, já está experimentando esse paramdrishtvā, esse gosto superior, esse prazer, e para ele é totalmente natural usar os sentidos a serviço de Krishna e não usá-los dentro de atividades materiais. Eu vou continuar lendo, que eu prometi que eu ia ler até o verso 7. Então vamos lá, são 10 para as 8, vai dar tempo. Então, verso 5. Udharet atmanatmana natmana avasadhaet atmaiva hyatmano bandhur atmaiva ripur atmanaha. Repetindo, com a ajuda de sua mente, a pessoa deve se liberar e não se degradar. A mente é a amiga da alma condicionada. E é também a sua inimiga. Verso 6, Bandhur atmanastasya yenatmaivatmana jittaha anatmanastu shatrutve vartetatmaiva shatruvat. Repitam, para aquele que conquistou a mente. A mente é o melhor dos amigos. Mas para quem fracassou neste empreendimento, sua mente continuará sendo seu maior inimigo. Agora então o verso 7. Jitatmana prashantasya paramatma samahitaha sitoshna sukha dukkeshu tatamannapamanayo. Tradução, repitam, quem conquistou a mente? Já alcançou a super-alma. Pois vive com tranquilidade. A palavra aqui é prashantasya, né? Shanti é paz e prashanta é muita paz, né? Para ele, felicidade e tristeza, calor e frio,
Honra e desonra são a mesma coisa. Vou reler esse verso, inclusive, acho que foi na semana passada, a gente postou, essa semana, um vídeo que eu falava desse verso, que eu respondi uma pergunta, por que sofremos, né? Aí eu citei esse verso, porque eu acho que o ponto mais interessante nesse verso é exatamente esse, que Krishna está dizendo que entre a alma e a superalma, que o yoga, em última análise, significa essa conexão, né, da alma, a Jivatma, com a Paramatma, a alma espiritual, a superalma que está no coração. Então, entre a alma e a superalma tem a mente ali, nos desviando, sempre criando, né, obstáculos. E quando a gente consegue conquistar, pular ou superar a mente, a gente vai atingir um estágio de paz espiritual. E é interessante que nesse estágio, acima da mente, não existe dualidade, não existe tal coisa como felicidade, tristeza, honra, desonra, calor e frio, não é? Então, acho que, em outras palavras, o Krishna está dizendo que essas coisas, elas existem na mente, elas não existem de fato. Krishna já falou sobre isso no capítulo 2, quando ele diz, Matra Sparshas tu Kanteya Sitojna Sukha Dukkara. Ele fala que, assim como as estações de verão e inverno passam, felicidade e tristeza passam, faz parte desse mundo, e tudo isso, segundo Krishna, Matra Sparshas, nada mais é do que percepção sensorial. Então, dependendo da nossa condição, nossos sentidos, nossa percepção sensorial vai sentir tristeza, vai sentir alegria, vai se sentir honrado, vai se sentir desonrado, dependendo de como nossos sentidos estão programados. Se nossos sentidos estão, como eu disse anteriormente, contaminados, então a gente vai sentir com muito mais assim, força experiências tristes, de desonra, de tristeza, de qualquer coisa negativa, né? E positiva também, a gente vai ficar nessa dualidade. Mas se nossos sentidos estão purificados, a gente entende que não, esses sentidos existem para eu compreender Krishna, para eu compreender a verdade, e tudo isso não vai me abalar, são coisas insignificantes, não vão me incomodar. Então depende dos nossos sentidos, como Krishna diz, Matra Sparshas, né? Tudo depende da percepção. Uma pessoa, numa determinada situação, percebe de um jeito e sofre. Uma outra pessoa, na mesma situação, percebe de outro e desfruta, não sofre, não é? E o exemplo ótimo é o exemplo de Arjuna na Bhagavad Gita, no início da Bhagavad Gita. Como vocês sabem muito bem, Arjuna começou a tentar entender tudo com seus sentidos materiais. Pensando materialmente, percebendo materialmente, concluindo materialmente. E à medida que ele foi sendo iluminado pelas palavras de Krishna, a percepção dele mudou. Os sentidos dele foram purificados e aí ele começou a ter uma visão diferente, né? Então, através do próprio exemplo de Arjuna, nós podemos ver que o que purifica os nossos sentidos é o conhecimento espiritual. Com o conhecimento, a gente vai perceber de forma diferente, né? Então, esse verso é muito bom por isso, que o controle da mente, a gente sabe que é possível com a inteligência. A mente, Prabhupada diz que ela é como espelho, e o próprio Chaitanya também fala sobre isso, quando ele diz Chetadar Paramarjana, que a mente é como espelho que precisa ser purificado. Marjana é espelho, né? Não, Marjana é limpeza, e Darpana é espelho, e Cheta é a mente. Então, Chaitanya Prabhu começa dizendo que o primeiro propósito, o primeiro efeito do cantar do Mahamantra é tirar a poeira acumulada do espelho da mente. E por que a mente é espelho? Porque ela tem essa natureza de refletir, né? A gente entra em contato com as coisas, você pensa, sente e deseja. 3 fases: pensar, sentir e desejar. E a inteligência que está acima da mente, ela pode controlar a mente, porque ela tem essa autoridade, ela discerne, né? Ela, opa, não, peraí, seu pensamento está errado.
Segundo a Bhagavad Gita, não é assim. Eu estou pensando, não, Krishna está controlando, Krishna é todo poderoso, Krishna é bondoso, Krishna tem um plano, né? Mas eu estou sentindo, não é isso. A Bhagavad Gita deixa claro, eu estou desejando, não deseje isso. Então, é a inteligência que vai controlar a mente. Então, aqui esse verso que está dizendo que quem conquistou a mente alcança a super-alma, para isso é preciso conhecimento. Com conhecimento, a mente se aquieta, ela perde o poder. Pelo contrário, né, ela fica assim, não muito agitada, e a inteligência sobressai, porque esse é todo o problema. Prabhupada explica isso no 3º capítulo, que embora a inteligência seja superior à mente e pode controlar a mente, na Kali Yuga a gente alimenta muito mais a mente, somos muito emocionais e ficamos magoados e ficamos apegados e ficamos na plataforma mental muito forte, e a nossa inteligência, que iluminada pelos Vedas poderiam exercer controle sobre nossa mente, a nossa inteligência se torna subalterna à própria mente, serva da mente, e fica à mercê da própria mente, e nesse estágio não tem chance de vida espiritual. A vida espiritual começa quando a inteligência desperta, né? E aí lembramos do exemplo que eu sempre dou, o exemplo da carruagem, que o cocheiro é a inteligência. Se a inteligência, que é o cocheiro, está dormindo, não tem jeito. A carruagem do corpo material, os sentidos, a mente vão estar completamente fora de controle. Então, a primeira coisa é realmente entender a consciência de Cristo. Prabhupada falou sobre isso. Quem entende a consciência de Krishna, quem é consciente de Krishna, naturalmente cumpre o propósito de Jnana e de Yoga. Se desapega e restringe os sentidos, né? Então é um verso muito interessante. E todo esse ponto aí da mente ser amiga, dela ser inimiga, de nós conquistarmos, são temas bem interessantes, que talvez surjam perguntas muito interessantes. Então, obrigado, agradeço. Lembrando, para quem não estava no início do vídeo, amanhã, às 17 horas, vamos fazer um Kirtana aqui no Ecovila Govardhana, eu ia falar Ashram Vrajabhumi. 17 horas, 18 horas, vai ter aula do capítulo 2 da Bhagavad Gita. Quem vai dar aula amanhã é a Bhaktirasa, que é presidente aqui da Ecovila, e às 19h15 eu vou dar a aula, vou continuar do ponto que nós paramos, ok? Agradeço a atenção e agora gostaria de pedir ajuda aí para o Ananta para ver as perguntas que ele selecionou. Até o presente momento temos 3 perguntas, mas Agora que começam as perguntas, eu acho. Vamos lá, 3 perguntas só. Que bom, vamos dormir cedo hoje. Bem, a primeira é Vaikunta Murti, aqui de São Paulo, né? Ele está falando sobre o cantar da japa e falou: Maharaj, por favor, fale sobre a importância do cantar em tempos difíceis. Bom, total importância, né? Um dia desse eu fiz esse comentário, vou repetir, porque às vezes a gente comenta coisas que a gente nunca pensou, mas na hora da aula, Krishna dá, né? E eu me lembro que veio uma coisa que eu achei interessante, que eu disse que a doença nossa nessa era é muito forte, né? Nosso ego é muito forte, nós somos muito fruitivos, somos muito egoístas, e a ilusão, a identificação corpórea, que é uma loucura, é uma doença, né? Tanto é que tem aquela canção muito bela, composta por Bhaktivinoda Thakura, que ele diz: divide água, que acordem, né? Kotanidra Jalmaya Pisatira Koli, vocês estão no colo da bruxa Maia, dormindo, completamente, somos zumbis, falando francamente, né? Essa identificação corpórea, viver em função dos sentidos, isso é vida de zumbi. Nós somos mordidos pelo zumbi de Maia, estamos aí perdidos, né? Então, estamos doentes. E, como eu disse, a doença é muito forte. E para uma doença muito forte, precisamos de um remédio muito forte. E esse remédio forte é o cantar do Mahamantra,
porque não existe nada mais forte do que Krishna, e o nome de Krishna não é diferente dele. Então, me lembro que eu comentei isso, que por um lado a doença é muito forte, o remédio tem que ser muito forte, mas na era de Kali nós relutamos em tomar um remédio que não seja, que seja amargo, diríamos assim, né? Um remédio amargo que exija muito de nós, a gente não vai conseguir tomar. Então, além do Maha Mantra ser muito forte, não existe remédio mais forte, ele também é muito doce. Então fica mais fácil, né? Um remédio forte, um remédio gostoso, um remédio doce. Agora mesmo, domingo passado, nesse horário mais ou menos, agora são... há 7 dias atrás eu estava lá no Alto Paraíso, participando de um evento, e aí eu acho que nós cantamos umas 2h30, tinha muita gente, né? A programação bem interessante, não era um evento assim da ISKCON, mas um evento interessante de uma devota e um devoto, um casal, bhaktas novos, muito bons inclusive, e nós cantamos, e ali tinham, sei lá, não sei dizer, 80, 100 pessoas, das quais 10 eram devotos. E todo mundo cantou e dançou por 2 horas, 2h30, a gente fez várias melodias, e é tão agradável, vira uma super festa. Cantar Hare Krishna é uma festa, é algo extremamente agradável, não é? Então, é muito importante, por isso também que a gente está nesse estágio de querer prazer, não dá para você querer praticar um processo que exija muita renúncia, não somos capazes, pelo menos agora não. Então, cantar na companhia dos devotos, tantas melodias lindas, melodias Vaishnavas, instrumentos legais, de você aprender a tocar, e é tudo muito agradável. E o efeito a gente sente, né? Você canta e você sente o efeito, aquela paz que a gente tanto procura, né? Aquela paz espiritual, aquela bem-aventurança, aquele néctar. Você vê que tudo acalma os sentidos, é como se a poeira realmente baixasse, a mente fica cristalina, silenciosa. Não existe nada mais importante, né? Eu acho que essa dupla, né, diríamos assim, estudar o conhecimento védico, conhecer as orientações de Krishna, ler os livros e cantar Hare Krishna, essas duas coisas são impressionantes. É uma combinação, e além disso ainda tem as deidades que são belíssimas, a associação com os devotos e o alimento espiritual santificado, que é o néctar. Então, o processo da consciência de Cristo é muito agradável, é um processo de prazer mesmo, né? Eu sempre falo, já falei várias vezes em palestras, que eu estava lá em Belo Horizonte, no Ratha Yatra, na Pampulha, liderando um kirtan com microfone, aí veio uma repórter lá e perguntou o que precisa para ser Hare Krishna, e eu estava com pouco tempo ali, eu cantava e todo mundo respondia. Então, na hora que o pessoal respondia, alguns segundos, ela veio e perguntou, eu não tinha tempo para explicar o que significa ser Hare Krishna. Aí ela perguntou o que precisa ser para ser Hare Krishna, aí eu respondi rápido, precisa gostar de festa. Porque se você não gostar de festa, você não vai gostar de ser Hare Krishna, você vai ficar frustrada, porque a gente entende a vida espiritual como uma festa, né? Uma celebração, né? A alma, ela entra em contato com o santo nome, e isso é um despertar, e esse despertar é motivo para a gente celebrar mesmo. Então, o cantar é um néctar, e a gente tem que permanecer cantando, mas Chaitanya Mahaprabhu também nos adverte. Quem quiser continuar cantando vai ter que desenvolver algumas qualidades, né? Ele diz, Trinadapi Sunichena, Tarodapi Sahishdana, Amanena, Manadena Kirtaniya Sadahari. Às vezes a gente vê que devotos começam a cantar e cantam japa por 1 ano, 2, depois param de cantar, porque essas qualidades que eu vou mencionar agora não foram adquiridas, porque Chaitanya diz Kirtaniya Sadahari. Para manter cantando, Trinadapi Sunichena, temos que ser humildes, mais humildes que uma folha de grama, Tarodapi Sahishdana, mais tolerantes que uma árvore, Amanena, desprovido do interesse de ser glorificado, ser respeitado, e Manadena, e querer apreciar os outros, querer respeitar os outros.
Então a gente tem que trabalhar, além de cantar, trabalhar com essas 4 qualidades, desenvolver, não é? Humildade, não se sentir ninguém, porque não somos ninguém, né? Quando perguntaram para Prabhupada o que era humildade, Prabhupada respondeu, é inteligência. Uma pessoa inteligente mesmo, ela é humilde. Inteligência espiritual, lógico. Uma pessoa com inteligência material é o contrário, ela é arrogante, ela se acha, né? Mas uma pessoa que entende, poxa, eu sou uma alma eterna, dei as costas para Deus, estou aqui imitando Deus, querendo ser o desfrutador, cheio de desejos mundanos, preso a tanto karma, que eu tenho que ser humilde, né? Eu não vou ficar orgulhoso, que posição ridícula que eu estou, não tenho que ficar orgulhoso. Por mais que eu seja um devoto e tenha uma certa posição, realmente eu sou uma alma condicionada, não há motivo de me orgulhar, num sentido, há motivo de eu me envergonhar, porque eu não sirvo o Krishna como eu deveria, porque eu ainda uso a consciência de Krishna para meu próprio prazer, né? Então temos que realmente ser humildes, temos que ser tolerantes com os outros e também conosco, porque não é fácil. Não é fácil, às vezes, essa tolerância até consigo mesmo, de você não se cobrar tanto, mas ao mesmo tempo também não relaxar e prosseguir com entusiasmo, com paciência e não ficar também tão identificado quando as coisas acontecem, porque isso também é Maya, né? Como o Krishna diz, uma pessoa, um devoto, ele não está identificado com a sua mente. Então, às vezes a mente está luxuriosa, está invejosa, está cheia de desejos. É um devoto, eu não sou minha mente. Então, também não vou ficar tão apavorado assim. Ficar tão apavorado com as suas próprias contaminações também é identificação corpórea. Obviamente, eu não vou me render a isso, mas vou fazer pouco caso para ela. Senão, eu vou estragar minha vida, tomar decisões erradas e... Não, eu vou deixar isso para lá, mas também faz parte. Eu estou nesse mundo há muito tempo, interagindo com Maya há muito tempo, e essas coisas, elas aparecem, né? Mas eu vou prosseguir cantando, prosseguir a consciência de Cristo. Eu sou uma alma, e a alma não tem nada a ver com nada disso, né? Então temos que tolerar os outros, tolerar a nós mesmos, e assim como Jesus fala, você tem que amar a si mesmo. E às vezes o amor está ligado à tolerância, né? Eu amo aquela pessoa, não porque ela é perfeita, mas eu amo aquela pessoa, independentemente das imperfeições, eu vou tolerar certas coisas. Se você só ama uma pessoa que seja plenamente perfeita, não vai ser possível nesse mundo, né? E nós não somos perfeitos. Então, amar a si mesmo, às vezes, temos que mostrar o nosso amor por nós mesmos, tolerando um pouquinho, né? E também apreciar os devotos, apreciar também os não devotos, por que não? Todos são almas e têm qualidades. Por mais caído que uma pessoa seja, ali tem uma centelha divina e em algum momento ele manifesta alguma coisa interessante, porque se nós queremos propagar a consciência de Cristo, a gente tem que apreciar as pessoas. Elas vão se sentir mais atraídas por aceitar o que a gente fala quando elas se sentem apreciadas, e a gente vai encontrar muitas pessoas apreciáveis, né? E não, a ideia de ficar depreciando os outros, mesmo os não devotos. Às vezes a gente vê devotos falando, não podemos ofender os devotos, e é verdade, mas não podemos ofender ninguém. E também ofender os não devotos não tem nada a ver com consciência de Cristo isso. Ofendemos ninguém, queremos apreciar todo mundo, se a pessoa não é apreciável, tudo bem, né? Mas não vamos também depreciá-la e sempre há alguma coisa interessante nas pessoas. E aí Chaitanya diz isso, Kirtaniya Sadahari, para manter-se cantando, cumprir o voto de cantar a sua japa diária, temos que ser humildes, porque com humildade você sente, eu preciso cantar. Quem não sente que eu preciso cantar, não é só porque eu fiz o voto, mas eu preciso cantar. Quem não sente isso não é humilde. A pessoa humilde sente, não, eu preciso cantar. Agora eu vou parar e eu vou cantar. A próxima pergunta é da Pati Dias, sobre o controle dos sentidos. Gurudeva, o controle dos sentidos me gera muitas dúvidas. Como seria este controle? Seria a consciência de que não somos corpos materiais, de que não somos causa nem desfrutadores das ações, ou se trata realmente da renúncia dos bens provisórios da vida condicionada em Maya? Tudo isso e mais um pouco.
Menos o último item, né? Você tem uma filha, eu sei disso. E agora a renúncia, eu sempre digo, né, que a rendição, que é um tema tão delicado, tão difícil de entender, essa entrega, para mim, a rendição a Cristo começa quando nós paramos de usar os sentidos para buscar prazeres superficiais e usamos nossos sentidos para nos conectarmos com Cristo, né? Com responsabilidade, ajustando nossa alimentação, nossa leitura, nossa associação, aquilo que nós contemplamos, né? Então, controlar os sentidos significa fazer um bom uso deles. Como eu li aqui, Prabhupada dizendo que quem é consciente de Cristo cumpre com o propósito de restringir os sentidos e com o propósito do conhecimento, que é o desapego. Então, ao invés de nos preocuparmos muito com desapego ou com restringir os sentidos de forma artificial, é melhor um processo positivo, proativo, buscar Cristo, usar essas ferramentas para isso e naturalmente a gente vai sentir que vamos nos sentir assim desinteressados pelos prazeres materiais e ao mesmo tempo também não desinteressados a ponto de ter uma vida assim tão comprometida de privação, não, uma coisa equilibrada, né? Temos que ser equilibrados, porque temos também a necessidade de satisfazer nossos sentidos. Também renunciar a tudo é um pouco impersonalismo. Aqui, por exemplo, né, eu gosto de jardim, sempre gostei de mexer no jardim. E aí você tem, às vezes, uma plantinha, um arbusto, e aí se você molhar só as folhas do arbusto, não vai funcionar. A água tem que chegar na raiz, né? Mas se você também só molhar a raiz, vai ser bom para ela, é melhor. Mas se você não molhar as folhas também não ficam tão felizes. Muitos insetos e bichos e coisas podem se alojar lá. Então o ideal é molhar a raiz e também as folhas, né? As folhas também gostam disso. Então molhar a raiz significa servir a Cristo e agora Cristo diz, equilíbrio. Comer, recrear, dormir, trabalhar, equilíbrio. Então também pode satisfazer um pouquinho os sentidos dentro de um contexto espiritual. Prabhupada nos deu gratificação dos sentidos. Cantar, dançar, comer prachá, dar risada com os devotos. Tudo isso também é legal. É impersonalismo não querer também ter esse momento de lazer. Isso é errado. Então tem que encontrar esse equilíbrio. Molhar a raiz, introspecção, serviço, estudo, mas de vez em quando também relaxar com os devotos, festejar a vida. Isso faz parte. Ok. Gerson Fernandes Camacho, que é um devoto, só que eu não sei o nome dele. Qual o nome? Gerson Fernandes Camacho. Gerson Fernandes, diga qual é o seu nome espiritual para ajudar a gente aqui. Porque às vezes a gente responde de um jeito para uma pessoa, de outro jeito para outra, né? Se é um visitante, às vezes eu respondo de um jeito, mas se é um devoto, eu vou lá no ponto, né? Vamos lá. Sobre purificação. Não é praticando, mesmo com atração material, que eu me purificarei para aí sim sentir gosto pelos temas da consciência de Krishna? Repete. Não é praticando, mesmo com atração material, que eu me purificarei para aí sim sentir gosto pelos temas da consciência de Krishna? Sim, obviamente começamos praticando com atração material, mas precisamos não só praticar mecanicamente, ir lá no templo, varrer, limpar, fazer um puja, temos que entender, né? A prática inclui estudar a filosofia e tentar compreender que essa atração material é perigosa e tentar se desapegar dela, né? Mas sim, a prática... E a própria prática, assim, usando os sentidos, também vai fazer com que a gente se atraia a escrever, a ler os livros. O Gerson é o Jai Govinda. Jai Govinda sabe, ele já sabe. Mas é isso, Jai Govinda. Acho que tudo, né? Nós, segundo assim, Bhagavad Gita, um só dos sentidos que a gente não ocupa, ali que vai entrar Maya. Então temos que usar os sentidos, temos que usar a mente, temos que usar a inteligência, temos que usar o corpo.
E Prabhupada foi tão genial que se a gente praticar o que ele pediu, a gente vai estar fazendo isso, né? Os programas diários que ele estabeleceu nos templos, a gente acorda, toma banho, passa tílaca no corpo, vai caminhando até o templo e dança, oferece reverência, já usa o corpo, aí você canta, você usa a língua, o vocal, você ouve o mantra, você vê as deidades, você sente o aroma da flor, do incenso, você toca no fogo, toca os instrumentos, depois você canta a japa, aí a mente, depois a aula do Bhagavata, a inteligência, depois a praçada, a língua, ou seja, todos os sentidos, a mente e o intelecto são ocupados, todos. Se um ficar desocupado, é perigoso. É como exemplo do submarino, né? Se tiver um buraquinho, já era. Então, nosso corpo é um submarino amarelo, né? Estamos aqui nesse mundo de Maya, abrir um buraquinho, Maya vai entrar e a gente vai afundar. Mas você sabe, Jagovinda. Mas eu vou perguntar Kunti, Helena. Jai Kunti Devi. Qual dos sentidos devemos buscar controlar primeiro, ou tem que ser todos ao mesmo tempo? A língua. Segundo Rupa Goswami, tudo começa com a língua, né? Tem aquele famoso verso Ata Shri Krishna Namadina Bhaved Grahya Indriyahi Sevamukhi Jivado Swayam Eva Spurati Adaha. Então ele fala Adou, primeiro, começa com ele, ou seja, Ata Shri Krishna Nama Adi, o nome de Krishna, Adi, etc., a forma das deidades, a mensagem da Bhagavad Gita, os devotos de Krishna, tudo que tem relação com Krishna, Atasi Krishna Namadina Bhavet, não são compreendidos ou assimilados Grahya Indriyahi, por uma pessoa cujos sentidos estão impuros, como eu falei no início, né? E a segunda parte do verso ele diz Seva Umukhe Hi Jihva Ado. Se ele começa a seva, praticar serviço, Umukhe, com a boca, Hi, certamente, Jihva, mais especificamente com a língua, Swayam Eva Spurati Adaha. A natureza espiritual de tudo que eu mencionei, do nome, da forma, da Gita, vão despertar, ele vai se familiarizar com isso. Isso aconteceu com todos nós, né? Então, o ponto é a língua, Jihva. Jihva é a pronúncia certa. Às vezes, os avós cantam diva, né? Louva amor, diva, não é diva. Diva é outra coisa. Jihva, porque tem o H, o V e o A, Jihva. Então, a língua, Prabhupada fala, é a mais difícil de controlar. Essa canção também, de Bhaktivinoda Thakura, fala sobre isso. Sharira Vidyajal, Jadendriya Tahekal, ou seja, Sharira é o corpo, a Vidyajal é um pedaço de ignorância. Se a matéria sem a alma é energia morta, né? Sharira Vidyajal, Jada Indriya. E os sentidos são Jada, são loucos. Jada é louco. Jadendriya Tahekal, e formam uma rede que nos aprisionam. Ele vai explicando a canção muito bela, mas a ideia que ele fala é que de todos os sentidos, a língua é o mais voraz, é o mais incontrolável, e Krishna é tão bondoso que ele nos envia a sua praçada, né? E Prabhupada fala que a língua é o mais difícil porque ela tem duas funções. Ela degusta o alimento e ela vibra o som. Então, quem controla o falar e o comer, controla os outros. Por isso que a gente tem que começar por aí, cantando Hare Krishna e oferecendo alimento a Krishna. Se a gente fizer isso, vai dar certo. Façamos isso, então. Pergunta da Sônia Wills, sobre Guru. Sônia, lá de Londrina, olha só. A Bhakti está aí, Sônia. Ficou feliz de ver que você está conectada. E o Christian, hein? Faz tempo que eu não ouço nada dele. O Christian, gente muito boa. Qual é a pergunta da Sônia? Há 6 anos iniciamos o lapidar e sempre lemos sobre a importância do Guru.
mesmo à distância, através das leituras, estamos sob os ensinamentos do Guru? Sim, tem vários níveis de gurus, né? As escrituras explicam que tem o guru que mostra o caminho espiritual, chama-se Vatma Pradaksha Guru. Tem o guru que está instruindo a gente, chamado Siksha Guru. E tem o guru que inicia formalmente o discípulo, ele é o Diksha Guru. Então, geralmente, a pessoa ela entra em contato com o Vatma Pradaksha Guru, de repente eu tive esse papel aí, né, eu que apresentei, né, e depois ela vai recebendo as instruções e chega um momento que algumas pessoas decidem dar um passo à frente, receber a iniciação espiritual, e a iniciação chama-se Diksha, né? Diksha é uma palavra interessante, que são duas palavras, é uma palavra composta de duas, né? A sílaba Di significa Divya Gyana, conhecimento divino. Inclusive nós cantamos diariamente para Prabhupada no Guru Puja, e tem um momento que a gente canta Divya Gyana Ride Prakashito, que o Guru injeta no Ride, no coração do devoto, Divya Gyana, que é o conhecimento divino. Então, essa sílaba Di vem de Divya Gyana, e Ksha vem de Kshaya, que é a neutralização do karma, que é o conhecimento é como o fogo, né, que queima o karma. Então, Diksha é a iniciação espiritual, mas não é um ritual assim, meramente. Todo esse processo de estudar, de ter acesso ao conhecimento e mudar os paradigmas das pessoas, isso já é uma iniciação espiritual. Mas chega um momento que, assim, vários devotos, como aconteceu comigo e com muitos, né, a gente sente a necessidade de dar um passo à frente. Porque todos nós temos uma certa inteligência, uma compreensão, uma sinceridade, várias qualidades, mas isso vai nos levar até um ponto só. A gente chega uma hora que você sente que, poxa, eu preciso de ir um pouquinho mais, né? Eu quero mais, eu quero entender mais, eu quero mais Krishna, eu quero avançar mais, eu quero me desapegar mais, eu quero praticar com mais compreensão. E aí você recorre ao Guru mesmo, e você pede uma iniciação formal, como eu fiz e muitos fizeram. Então, mas como você falou, sim, qualquer pessoa que esteja lendo essa literatura já está conectada até certo ponto a um Guru. Tem muitas não, né? 8h30 já? Agora eles estão começando a fugir do tópico central. Pode fazer uma? Vai mais uma. Então, do Haripada Das, sobre yoga místico. Maharaj, no capítulo 2 do Padrishamrita, fala sobre os Siddhikamis, que desejam a perfeição com yoga místico, que são classificados como Atyaharis, e que não devemos nos associar com essas pessoas. O senhor poderia explicar melhor sobre o assunto e definir o que é yoga místico? Então, né, esse talvez seja um verso de Chaitanya Mahaprabhu, que ele fala sobre 4 tipos de pessoas. Bhukti Mukti Siddhikam Shakaleya Shanta Krishna Bhakta Nishkam Atta Eva Shanta. Que existem os Bhuktis, que são os materialistas, que querem boga, desfrutar, desejam desfrutar, Bhukti. Existem os Muktis, né, que são os impersonalistas, que querem Mukta, liberação, desejam a liberação. Bhukti Mukti Siddhi. Existem os yogis, que querem poder místico, nem estão querendo liberação, estão querendo aperfeiçoamento místico. Prabhupada explica que são 8, né? Se tornar menor que o menor, maior do que o maior, e assim, conseguir pegar coisas de outros lugares, esses poderes que são façanhas que impressionam as pessoas, mas que no final das contas, né? Inclusive, Prabhupada conta, me parece que é no Néctar da Devoção, que um antropólogo havia escrito um texto falando que todos os poderes místicos que a ciência, a tecnologia estava proporcionando, andar sobre as águas, ver barcos assim, navios imensos, né? Ou voar pelo céu, aviões, ou entrar na pedra, como a gente faz túneis, tudo a tecnologia. E esse antropólogo
foi muito inteligente, que ele falou que a única coisa que a ciência não deu e não vai dar é prema, o amor por Krishna. Então esse desejo de ter poder, de manipular a energia material, como você mencionou e Prabhupada menciona, na verdade é um atyahara, é um desejo material de querer uma posição, de querer desfrutar, querer controlar, querer influenciar as pessoas e impressioná-las, né, com poderes, né? E a gente vê na Índia, às vezes você encontra alguns siddhis que fazem algumas perfeições, mas você vê que tem mágicos de rua hoje em dia, mágicos incríveis, que fazem coisas que são muito impressionantes, e nem são poderes místicos, são truques, né? Então me lembro uma vez, estava até eu com meu irmão Orasananda Maharaj, há muito tempo isso, lembrei agora, não sei porquê. Estávamos andando de carro e tinha umas crianças com a gente, né, do Gurukula, lá de Nova Gokula. Acho que a gente estava indo para o Ratha Yatra do Rio, dando carona para algumas crianças. Aí, de repente, meu irmão estava dirigindo e ele falou que ele tinha um poder místico de fazer chover, né? Crianças pequenininhas, 5, 6 aninhos, né? Aí ele falava o mantra e dava aquele toquezinho ali naquele botãozinho ali como chama aquilo? Que borrifa água, né? E aí vinha a água e aí ó, as crianças ficavam impressionadas. Aí ele falava para a criança assim, fala o mantra aí também, né? Aí as crianças falavam o mesmo mantra que ele inventou na hora e não acontecia. Daí ele falou, mais forte, com mais fé. Aí eles falavam e ele apertava, aí acontecia. Então é tudo uma enganação, besteira, né? Poder místico, não tem nada a ver. E uma vez um repórter indiano perguntou para Prabhupada, qual é o seu poder místico, Swami? A gente vê que os yogis têm poderes místicos, né? Aí Prabhupada apontou para os devotos e falou, eles são meus poderes místicos, né? Ou seja, tirar as pessoas da intoxicação, da bebida, do sexo ilícito, do consumo de carne, colocá-los acordando cedo, cantando japa e dedicando a sua vida, uau! Isso é poder místico. Isso é o verdadeiro poder místico, né? E Krishna fala que quem faz isso é o mais querido, é o mais avançado, ninguém... Então, ficar querendo o poder místico é querer impressionar as pessoas. Isso é maia. Não queremos impressionar ninguém, né? Acho que é isso, né? Ok? Valeu? Então amanhã tem mais. Agradeço mais uma vez. Estou até curtindo esse coronavírus aí. Eu já queria fazer esse programa, mas não conseguia, viajava para lá e para cá, e agora só sobrou esse tipo de atividade, né? Então, estou brincando, né? Que eu esteja desfrutando disso. A gente sabe que o mundo está sofrendo, né? Muitos problemas, mas realmente podemos aproveitar, né, esse momento também, é o que a gente tem que fazer, né? E estamos tentando fazer dessa maneira. Então amanhã temos mais, amanhã, 7h15 da manhã, nós leremos o Bhagavatam, tá? Ainda tem muita gente aí, mandando Jai, Hare Krishna, e por aí vai. Deixa eu ver quem são as pessoas. Deixa eu me aproximar aqui. Vamos lá. Mirna Coelho, uau, é a Mahalakshmi, Jaya Mahalakshmi. Aqui o Atmarama de Campos, o Abai Vaikunta de muita gente legal. A Silvia Doré, o Doré, não me lembro, também lá de Londrina, há quanto tempo? A gente não conseguiu, eu não consegui. E aí em Londrina, vocês não conseguiram. A Premama, ele está muito bem, e por aí vai. Eu vou ver um por um, vou dar um Haribol para todo mundo, tá? Obrigado, boa noite, Hare Krishna.